Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Colossenses. A minha Bíblia está na página 240, Colossenses 2:8. O tema de hoje é proclamando, ou a proclamação de manifestações sobrenaturais da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, escreve à igreja Cristo Vive. Esta carta é para nós também, está válida. As instruções que vamos ouvir são para o nosso ministério também. E disse Paulo, cuidado. Essa palavra grega, blepo, atenção, cuidado. Esteja vigilante, esteja atento, para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, blepo, do grego original. Deus tem algo muito profundo para estudarmos neste ministério. Esta carta chegou aos dias de hoje, porque Deus tem desígnios para a nossa vida. Vamos ouvir Deus falar. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso estar em tua casa. É maravilhoso ter a sensibilidade de ouvidos de ovelha, para ouvirmos o que o Espírito diz somente à ovelha. Tu não falas a lobos nem a cabritos. A ovelha tem o tímpano preparado para ouvir esta voz, este cicio, este encorajamento, este ensinamento, que o mundo não compreende. Porque as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. Nós estamos aqui conferindo coisas espirituais com espirituais, porque temos a mente de Cristo, temos um coração sensível. Nosso coração não é mais de pedra. Deus o arrancou e colocou um coração de carne sensível, um coração aberto a receber a boa semente, tal qual uma terra fértil, a semente da palavra. Usa-me agora, Pai. Usa as minhas cordas vocais. Usa o sentimento que está no meu coração também, Senhor. E que esta palavra, que é viva e eficaz, penetre esta manhã até aos propósitos e intentos do coração. Uma vez isto acontecendo, nós vamos ver manifestações sobrenaturais propostas e prometidas na graça de Deus. Vamos estar atentos a este cuidado, blepo, cuidado, que ninguém vos venha enredar, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que são selo do meu apostolado, meus irmãos queridos, minha família bendita, meus filhinhos na fé. O apóstolo São Paulo, quase 2000 anos atrás, escreve uma epístola
A carta de um apóstolo se chama epístola. E ele faz uma advertência, ele diz: olha só, tenha cuidado para você não ser enredado com filosofias e vãs sutilezas, coisas vãs que não servem para nada, porque isso é tradição dos homens, são rudimentos do mundo, não é algo segundo Cristo. Então eu quero começar este ensinamento lhe dizendo que o trabalho do inimigo das nossas almas é um trabalho árduo, dioturno, persistente, tentando enganar, matar e destruir. E agora Paulo vem e disse: olha, que ninguém te engane, não te enredem com filosofias, com sutilezas, sabe aquele pozinho, aquele óleozinho, aquele sal, aquela chavinha. Ele disse: isso são sutilezas, isso são tradições dos homens. Ele disse: rudimentos do mundo, a lei. Quer dizer que a lei, nós temos que estar atentos até para as questões da lei, porque são rudimentos, rudimentos não servem para a nossa vida. Paulo disse aos Hebreus: pondo de parte os rudimentos, os princípios elementares da doutrina de Cristo, ponha de lado. E ele disse: cuidado com essas filosofias, porque isto não é segundo Cristo, isto não é graça. Então nós recebemos uma revelação de obras consumadas por Jesus na cruz do Calvário. Na graça de Deus, neste pacto melhor e superior, nada depende dos nossos esforços ou sacrifícios. Deus quer que você creia naquilo que já foi consumado na cruz do Calvário, naquilo que Ele fez há 2000 anos na cruz do Calvário. Que você creia que lá, naquela cruz, o Senhor encravou toda a doença, toda a enfermidade, todo o castigo, toda a dor e toda a maldição. Naquela cruz, o Senhor encravou a pobreza, a miséria, a doença, o mal. Então nós temos que crer que, na verdade, o que Jesus consumou na cruz tem que ser aceito pela igreja de Jesus. Senão nós anulamos e a sua morte é em vão. Pedro disse em 1 de Pedro 1,3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou para uma viva esperança. Então a vida espiritual é uma viva esperança. Esperança de vermos manifestado aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Então, amado, creia, Ele já fez todas as coisas e nós precisamos de receber pela fé, segundo a graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça, nós fomos curados pela graça, nós fomos libertados pela graça, nós prosperamos pela graça. Este pacote, que é a nossa fé em Cristo, tem que ser recebido, porque senão, disse Paulo, alguém vai te enredar com filosofias. Então o inimigo tenta roubar o que Jesus já fez por nós. E como é que ele tenta roubar? Usando filosofias, coisas que não são segundo Cristo. Então, filosofia é a forma como o mundo vê a vida. Quando você segue uma filosofia que não é segundo Cristo, você está trazendo o pensamento, o modus vivendi do mundo para dentro da sua vida. Se a palavra bíblica não é a única fonte de autoridade, a tua filosofia de vida não é bíblica. Então, deixe-me logo lhe asseverar que qualquer filosofia
que não seja segundo Cristo é errada, não é verdadeira, não é segundo Cristo. E Paulo, quando faz essa advertência, nós somos levados ao pensamento de Salomão. Salomão, no livro de Provérbios 16, 25, disse: há caminho, guarde isso aqui para sempre, ouça e retenha. Há caminho que parece direito ao homem, parece. A filosofia, às vezes, parece uma coisa direita, mas ao final, esse caminho que parecia direito dá em caminhos de quê? De morte. Salomão insistiu com isso em Provérbios 14, 12. Ele disse: há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá caminho de morte. 2 vezes ele fala em caminhos que parecem direitos, mas não são. São filosofias, são vãs sutilezas, são rudimentos do mundo, não é segundo Cristo. Dá em caminho de morte. Então, nós temos que parar e pensar sobre a relevância da Bíblia. Como é importante pensarmos juntos, como Igreja de Jesus, na infalibilidade da Bíblia, na absoluta verdade da Bíblia, porque a Bíblia é segundo Cristo. O resto é resto, diz a Bíblia, são caminhos que parecem direito, mas ao cabo dele, ao fim, dá em caminhos de morte. Então ouça, o inimigo tem como estratégia fazer com que você pare de crer, para você não receber aquilo que Jesus diz que é real e é viável. Pastor, e qual é a estratégia dele? Mostrando aquilo que não é segundo Cristo. Você já viu aí, filosofia, sutilezas, rudimentos. Então, quando eu vejo uma pessoa dizer: eu tenho uma chave de plástico que mandei fazer ali, naquela empresa lá embaixo, não sei de onde, e com esta chave você terá sucesso, dinheiro, o marido de volta, um trabalho com riqueza. Isto parece, mas isso é caminho de morte, isso é vão, isso é sutileza do maligno, isso é filosofia. E você sabe, filosofia envenena, filosofia infecta a forma de ver Deus, filosofia vai contra a palavra de Deus. Recebemos um óleo que trouxemos de Jerusalém. Se você levar esse óleo para casa, você passa no travesseiro, quando teu marido deitar, ele se apaixonará por você. Isso é contra a palavra de Deus. Não semeie você na vida do seu marido, a ver se ele vai te amar, e vice-versa. Deus nos mostrou que lá no dedo de Deus, de Teresópolis, tem lá umas abelhas que escorrem o mel. Então nós vamos trazer para a igreja, e quem passar esse mel na testa vai encontrar o homem dos sonhos. É capaz da pele empolar toda e criar cravos e espinhas, mas o homem não se encontra com mel do dedo de Deus, amado. Sim, mas nós temos uma água que veio. O que foi? Ah, é, tá vendo lá escorrendo lá? Pastor, mas nós temos uma água do Rio Jordão. Isso é vã sutileza, isso envenena, isso é caminho que parece direito. Temos agora no próximo culto distribuição de pedaços da cruz de Cristo, porque precisamos levantar 30 milhões para pagar a televisão. Então nós vamos dar cruz de Cristo para todo mundo. Todo mundo leva aquele pedacinho de madeira que foi ali da serraria do irmão Cláudio e diz: isto aqui é da cruz de Cristo.
Amado, isso são vãs filosofias, vãs sutilezas. Isso não é segundo Cristo. Isso não é segundo Cristo. Então, são estratégias que envenenam. Então, essas filosofias, ou estão aí nas mídias, nos meios de comunicação, dizem: não creia na Bíblia. A Bíblia é ultrapassada, Cristo está fora de moda. Não ama a Bíblia, não valorize, não creia. Essa é uma estratégia. Cristo nunca está fora de moda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. A Bíblia é logos, é de ontem, hoje e para sempre. Mas as filosofias dizem: não, mas você está valorizando demais um livro. Esse não é um livro, esse é o livro dos livros, a palavra por excelência. Isso é a âncora da nossa alma. Então, é o devorador. É o devorador procurando devorar quem? Quem não conhece a palavra de Deus. Diz que o inimigo tenta enganar especialmente aos eleitos de Deus. Porque cada vez que um eleito de Deus é envenenado por uma filosofia, por uma ideologia, por um esquerdismo, quem perde é a pessoa e o reino, amado. O devorador procura devorar quem não conhece a palavra. Quem está enredado com vãs sutilezas, com filosofias, com tudo que é contrário ao que é segundo Cristo. E é assim que o inimigo tem derrotado, tem enganado milhões de pessoas. Só no Brasil, amados, são 30 milhões de crentes, 15 milhões estão desviados. E não fui eu que os desviei. São as filosofias vãs, são as coisas que não são segundo Cristo. Eu quero que você valorize muito o estudo da palavra, porque é aquilo que é segundo Cristo. É isso que é âncora, é isso que é vida. Quando você começa a dizer: por um único sacrifício o Senhor aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Eu creio na obra da cruz do Calvário. Ele já me curou, Ele já me prosperou, Ele já proveu. Eu vejo o sobrenatural, ainda que os olhos físicos não estejam vendo ainda, mas eu creio. E isto você está seguindo o quê? Segundo Cristo. Então, filosofias são opiniões lógicas, pensamentos escusos. E eu vou lhe dizer com muito carinho, o grande movimento do anticristo hoje, não pense você que é em alguns ministérios que dão sal e óleo. O grande movimento da besta, do anticristo, está na internet, na web. É lá que está o mover de Satanás, dominando nações. Hoje você tem a web dark. Eles ensinam como suicidar, como matar, como roubar, como esfolar. Tem tudo. Então a grande arma de Satanás hoje é a internet. Os sites. Não pense você que você vai ver um homem lá no templo de Salomão em Jerusalém. Isso já está estabelecido. Hoje, grande parte das pessoas sequer vão às igrejas, porque dizem: eu fico em casa, estou aqui numa boa, ligo a internet, ponho o meu smartphone, estou participando do culto. Ouça, se você está à distância, Deus provê através dos dízimos e ofertas da igreja, que através do satélite da internet nós cheguemos a você. Mas se você tem possibilidade de estar aqui na igreja, você está com uma filosofia enredada até a alma. Se você acha que ficar em casa é o plano de Deus. Eu não preciso da igreja, mas eu acompanho o apóstolo. Eu não perco, eu amo o apóstolo, amo a mensagem da graça de Deus. Eu não preciso sequer ir à igreja, porque de manhã eu ligo o meu smartphone e eu participo do culto. Ponto. É um crente preguiçoso que não alcança a promessa.
Quando Deus estabeleceu a igreja, lá em Antioquia, quando pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos, Ele sabia que em 2000 haveria webs e sites, e internet, e Facebook, e opiniões, e tudo o que haveria que não fosse segundo Cristo. Então Deus usou Paulo e disse à igreja de Colossos, aos colossenses, que estava cheio de filosofias: blepo, alô, igreja, não te deixes enredar, isso é vã filosofia, isso só te prejudica, isso só te envenena, infecta a vida. São caminhos, disse Salomão, que ao cabo dá em caminhos de morte. Então nós estamos aqui, amados, porque recebemos uma profecia tremenda no Réveillon. Recebemos 20 proclamações milagrosas. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho contato via internet com alguns profetas, e eu disse ao bispo Paulo: interessante, muita coisa do que se disse aqui. Um bispo lá em África, na Nigéria, disse praticamente a mesma coisa. Bispos lá nos Estados Unidos disseram, profetas disseram a mesma coisa, trocando algumas palavras, mas o Senhor usou vários profetas do mundo com essa sensibilidade para que o povo de Deus acreditasse na proclamação das manifestações da soberania de Deus, amado. Agora é tudo ou nada, amado. Agora é tudo ou nada. Veja como é que Paulo disse em 2 de Coríntios 4:4, disse: nos quais o Deus, veja, está com letra Q, minúscula, o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Quer dizer que se uma pessoa está cega, enredada por filosofia, a luz do Evangelho não resplandece, a glória de Cristo e a imagem de Deus não se manifestam. Então nós estamos aqui, amados, e eu disse: Deus, traduz de forma humana esses pensamentos para que a igreja entenda, receba, assista no nosso altar com anjos ministradores, para que essa palavra penetre fundo no coração, vá até os intentos e os propósitos do coração. Porque, irmãos, se o inimigo cega o entendimento, lembra-se o que disse o profeta: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então o inimigo cega. Nós tínhamos uma pastora aqui há muitos anos conosco, há 35 anos conosco, e ela chamou o nosso diretor de missão e disse: eu não consigo entender a graça. Eu disse: claro, se o inimigo te cegou, você não entende nem graça nem desgraça, mano, não entende nada. Porque o inimigo cega. A pessoa olha a Bíblia e diz: tudo bem, mas é Bíblia, é mais um livro. E depois liga na internet, no Face, nos conselhos, nas opiniões que não são segundo Cristo, e a pessoa disse: não resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo. Olha, amados, eu durante 21 anos fui um fiel católico apostólico romano, mas eu era um cego espiritual. Esta luz resplandecente, se eu não tivesse a luz de Deus do Evangelho, veja, a luz do Evangelho. Evangelho significa o quê? Boas novas. Não é lei, é a luz do Evangelho. Então, se a pessoa não tem a luz do Evangelho, ela é o quê? Está em quê? Trevas. E o indivíduo, quando está em trevas, ele olha, por exemplo, a droga e diz: eu não vejo mal de fumar maconha, é cannabis. Tem bolo de cannabis, tem
drops de cannabis, tem batom de cannabis. Hoje todo mundo fuma porque faz bem, abre o intelecto. E a pessoa diz, não vejo mal nisso. Quando a Bíblia diz que quando você tem a graça de Deus, você diz, ao mal é mal e ao bem é bem. Mas se ele está cego, se a luz do Evangelho não resplandece, se a glória de Cristo não resplandece, a pessoa está em trevas. E quem está em trevas, amado, é dominado por Satanás. 21 anos que eu entrei na igreja católica. Eu fui coroinha, eu tive um tio padre. Entrava e saía, entrava pecador e saía pecador, entrava pecador e saía. Nunca me resplandeceu a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a imagem de Deus. Nunca. Foi preciso eu chegar quase à morte para eu começar a ver um Deus vivo, não mais uma estátua, não mais uma imagem, não mais um ídolo, porque a minha mente estava em trevas, como é a mente de trevas de todo mundo que não lhe resplandeceu a glória do Evangelho. Cegou. Então, meu amado, se eu não crer no poder do Evangelho, da graça, eu vou crer no perdedor. O inimigo é um perdedor, é um derrotado. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Se eu der ouvidos a uma filosofia, uma lógica, aquilo que o mundo pensa, eu não estou seguindo o que é segundo Cristo. Então o inimigo quer tirar da igreja aquilo que já é nosso. Ouça, o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, é nosso. E o inimigo quer tirar, ele manda uma mensagem no Face, ele manda uma mensagem, volto a dizer, igreja, ouça, a besta, o anticristo, o grande poder de Satanás hoje está na internet. Assim como nós usamos a internet para o bem, o diabo usa para o mal. Então, às vezes, um WhatsApp, uma mensagem, um Face, ele desmonta a vida de uma pessoa que não tem o resplandecer do Evangelho, da graça de Deus, e a pessoa se torna um escravo. Então, o sobrenatural, ouça, irmão, ouça o que o Espírito está a falar. O sobrenatural já é nosso. A cura, a prosperidade, a libertação, a redenção, a imortalidade já é nossa. O inimigo quer roubar o que nós temos direito. Ele persegue a tua confiança, a ver se você perde a confiança em Deus, amado. Ele persegue a tua identidade, para ver se você diz, eu sou um gafanhoto, eu não sou nada, eu não valho nada, eu sou miserável de um pecador. O inimigo persegue a tua confiança. Não vai à igreja hoje. Para que você vai à igreja? Esse negócio de igreja, você não está vendo que esse negócio é coisa do pastor? O inimigo persegue a minha confiança todos os dias, amado. O inimigo persegue para que você não se veja em Cristo. Mas nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo está tudo bem, está tudo perfeito, é vitorioso, tem a unção do Espírito Santo, tem a fé de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, eu estou em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Diga uma vez mais, eu estou em Cristo. Nós somos cristãos por quê? Porque estamos em Cristo. Cristo está em nós. Nós temos tudo o que Ele conquistou, tudo o que é dele é nosso. O pai falou para o filho, o irmão do filho pródigo, você está brigando comigo porque eu não te dei um cabrito cevado, cara? Você não sabe que tudo o que é teu é meu e o que é meu é teu? O que é meu é teu, filho. Então o que é de Jesus é da igreja. Só que o inimigo vai e joga uma filosofia, uma vã sutileza, um ensino que não é segundo Cristo e a pessoa é enredada.
Nós estamos em Cristo, Ele está em nós. Nele nós temos vitória, nele nós temos triunfo, nele nós temos perfeição. Nós somos um espírito com Ele. Eu quero que você valorize isto, por favor. 1 Coríntios 6,17 diz, vamos ler juntos, vamos lá. Quem está dormindo, diga amém. Ninguém, vamos lá. Quem está acordado, diga amém. Vamos lá. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diga, eu sou um espírito com Jesus. Diga, eu estou unido a Jesus. Cristo está em mim. Eu estou em Cristo. Portanto, eu tenho direito daquilo que é dele, que Ele conquistou para mim. Então, meu amado, nós não vivemos nossa vida de outra forma neste ministério. Vivemos o Cristo em nós. Então, pastor, como é que podemos ver o seu agir, as suas manifestações gloriosas, extraordinárias e sobrenaturais, quando o Senhor está dizendo aqui que a palavra é infalível, é credível e é real? Tem que pensar certo. Você tem que pensar segundo o que é Cristo, segundo Cristo. Pastor, eu estou aqui com um diagnóstico. O meu médico disse que eu estou aqui com um diagnóstico de uma doença. Agora pensa segundo Cristo. Eu tenho esta mentira, mas pela chaga de Cristo eu já estou sarado. Pastor, mas se isto não funciona, amado, não diga isso nunca mais. Isto é uma filosofia que te enredou. Se você achar que Deus não funciona, é porque uma vã sutileza já tomou conta da tua mente. Mas eu sou fraquinho, eu sou pequenino. Sabe como é que é, pastor? Sabe como é que é? Amado, eu não sei nada. Eu sei o que é segundo Cristo. Segundo Cristo, se eu não pensar segundo Cristo, eu vou pensar errado. E a minha vida dá errado. Pastor, mas eu estou aqui com um problema. Mas você está em Cristo. Pastor, eu estou aqui com uma enfermidade, mas você está em Cristo. Eu estou aqui com uma crise, mas Cristo está em você. Então, em Cristo, nós somos cooperadores do Senhor. O foco não está em nós, o foco está naquilo que Ele fez por nós. Isto é a graça de Deus. Naquilo que Ele fez por nós. Veja como é que Paulo explica isso em Colossenses 1, 27 e 28. Aos quais Deus quis. Você sabe uma coisa? Eu amo tanto a palavra de Deus, que eu estou lendo aqui, mas isto está aqui dentro da minha mente e do meu coração. Estou apenas aqui repetindo para você guardar, mas já está aqui dentro do meu coração. Aos quais Deus quis dar a conhecer, aos quais quem? Os crentes. Qual é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios? Qual é o grande mistério revelado? Cristo em vós, a esperança da glória. Aí você sai da igreja e diz, mas uma vizinha minha pôs um frango na minha porta, e eu estou com medo do Satanás, porque tinha um frango, tinha 2 pintinhos, tinha não sei o que, um caldo de galinha. Você tem medo de trabalho feito contra a tua vida, meu amado? Quem está em você? Me diga, cá, quem está em você? Diga, Cristo está em mim. Só que eu estou vendo algumas pessoas, Cristo está em mim. Tá bom, acaba logo o culto. Vamos dizer alto, amado, Cristo está em mim. Então você não tem que ter medo de nada desta terra. Cristo está em mim. Diz o versículo 28. Vamos lá, aplauda, 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 mano. Chacamante corumbada masequera. Versículo 28. O qual nós anunciamos, eu estou anunciando, estou proclamando, e advirto a todo homem, ensinando a todo homem, com sabedoria. Uma vez que você recebe o anúncio, é advertido, é ensinado, é ministrada a sabedoria, você se torna um homem perfeito em Cristo. E quem está perfeito em Cristo, nada lhe falta. Você não precisa de chave, de óleo, de sal, não precisa nada disso. É uma grande mentira, uma vã sutileza. É o inimigo tirando o foco de Cristo e da Bíblia para colocar foco em outra coisa. Pastor, é que o senhor
O senhor não sabe, mas eu tenho aqui dentro da minha Bíblia um trevo de 4 folhas. Cara, apóstolo, qualquer coisa eu abro e ponho o dedo no trevo. Amado, já estás enredado. Sim, mas eu ganhei uma vez um São Benedito que mas tira o São Benedito da tua vida. O único santo é Jesus Cristo. Ele sim é que te abençoa, Ele é a bênção na tua vida. Então, quando você começa a aprender este Cristo em minha esperança, estou perfeito em Cristo, isto é terra sólida, isto é rocha. Cristo em nós, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Amado, quem tem esta verdade revelada, não há fracasso. Diga não há. Não há derrota, diga não há. Não há maldição, diga não há. Estamos em Cristo, somos vitoriosos, somos abundantes porque estamos em Cristo. Claro que o inimigo quer tirar este foco. Ele quer te tirar daquilo que é teu direito, daquilo que você já é, de quem você é, do que você tem direito. Deus quer ver você com medo. Quer? Não, o inimigo quer. O inimigo quer ver você com medo, com estresse, com angústia, com depressão, com calmantes. A vida está tão mal, apóstolo. Eu tomo um calmante, e o inimigo diz, toma 2, cara. Começa a experimentar 4 gotas. Sabe aquele remédio que está deixando as pessoas malucas? 7 gotinhas, debaixo da língua você fica sabe, você parece estar no Polo Norte, voando e tal. No dia seguinte o inimigo diz, 7 é pouco. Bota 14. 2 números da perfeição, não é o que o homem fala lá no altar, o portuguesinho. Bota 2 7, que é o número da perfeição. Não manda abraçar 7 pessoas, toma 2 vezes. E a pessoa toma 7, 14, fica 2 dias dormindo. Quando ela acorda, o inimigo diz, toma o vidro todo, cara. Isso é docinho. Bota sublingual, já vai direto para o cérebro. E aí temos milhões de cristãos amarrados com essas filosofias. Então vamos proclamar uma vez mais. Diga, eu estou em Cristo. Diga, Cristo está em mim. 2 Coríntios 3,18 ele diz, e todos nós com o rosto desvendado. Amado, aqui ninguém mais tem véu nos olhos. Aqui ninguém mais tem escamas nos olhos. Com o rosto desvendado. Contemplando como por espelho, quer dizer que quando eu me olho no espelho, eu tenho que ver o quê? A glória do Senhor. But it sounds fish. Isto me cheira a peixe. Quer dizer que o Senhor está ensinando que quando eu olho para o espelho, eu tenho que ver a glória de Deus. Você tem que ver a glória de Deus. Se te ensinarem outra coisa, já é uma filosofia enganadora. E disse que quando eu olho a glória de Deus no espelho, eu vejo a própria imagem de Deus. Pastor, mas isso é maravilhoso. Se eu tenho a glória de Deus, se eu sou transformado de glória em glória na imagem dele, eu não vou aceitar mais doença na minha vida. É isso mesmo, amado. É teu direito viver de forma saudável. Não vou aceitar pobreza nem necessidade. Segundo a sua riqueza em glória, tudo está suprido na tua vida. Diga glória a Deus, amado. Cristo é a glória de Deus em nós. Então ouça, o inimigo tem fascínio que você não creia na palavra. Fascínio. Que você não se veja em Cristo. Você olhe no espelho e diga, miserável. Como é que pode? Logo você diz, ele tem a imagem de Deus. É um fascínio. É um fascínio que o inimigo tem. Que você não se veja a imagem do Senhor.
que você não se veja santo, que você não se veja próspero. O fascínio do diabo, sabe o que é? É botar leis num país que as pessoas mendiguem ao governo e sejam dominados pelos homens maus, de mau caráter, com leis. Porque nós estamos agora dando isto, dando aquilo, é isso. Amado, o que o povo brasileiro quer é dignidade, respeito, trabalho para poder produzir a sua vida e não viver às custas do governo, amado. Isso é o fascínio do diabo. Veja como é que eles dependem. Olha só, eles não prosperam, dependem lá do pãozinho e do circo que o governo dá. Amado, isso tudo nós vivemos aqui muitos anos no nosso país. É um fascínio. 1 Coríntios 1,30 ele diz: vós sois dele. Diga, eu sou dele. Em Cristo. Agora veja, ele se nos tornou da parte de Deus o quê? Olha o que Deus fez na tua vida. Você é sábio, é justo, é santo e é redimido. Sim, mas eu não passei nas águas. As águas fazem muito bem, amado. Muito bem. Você acha o quê? Que a água é que salva? Se a água é que salva, por que Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue? Sim, mas tem pessoas que se batizam. Cristo não foi batizado, pastor. Foi no cumprimento da lei. João Batista disse às pessoas: olha, eu como lei posso te dar água, mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus. Então nós estamos em Cristo, nós estamos proclamando, nós estamos crendo nestas verdades. Ele é soberano. Ouça, meu amado irmão no Senhor, você que ama este apostolado, nós não estamos falando de religião. Não sei se você já entendeu. Filosofia é religião. Religião manipula as pessoas, derrota as pessoas, enfraquece as pessoas, afasta as pessoas de Deus. E eu vou lhe dizer mais: filosofia religiosa acabam com famílias, acabam com casamentos, acabam com vida espiritual das pessoas. Eu estou pregando neste altar aquilo que é segundo Cristo. Estamos em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu não aceito doença, eu não aceito solidão, eu não aceito crise, eu não aceito desemprego, eu não aceito falta de amor, eu não aceito falta de paz. Estamos em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Então, estar em Cristo tem a ver com manifestações sobrenaturais. Pastor, e o que eu devo fazer? Primeiro crer e depois proclamar. Romanos 10:10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Creio e falo, proclamo. Filipenses 1:6 ele disse: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amado, ele começou uma boa obra, ele vai completar. Estou plenamente certo. Quem está plenamente certo, diga amém. Eu estou plenamente certo, amado. Então, se você conhece o que é segundo Cristo, você vai ver de forma real em sua vida o sucesso, o êxito. Ele disse isto no Salmo 1, ele disse: bem-aventurado, feliz, do grego makarioi. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda aí com filosofias, vãs sutilezas, não se detém no caminho dos pecadores. Feliz o homem que não se assenta com os escarnecedores. Antes, todavia, porém, o seu prazer está na lei do Senhor, naquilo que Deus diz, naquilo que Ele proclamou. Ele diz, e na sua lei, Ele bota na cabeça dia e noite, dia e noite. Olha o resultado.
Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, você vai dizer alto, tudo quanto ele faz será. Por quê? Por causa da palavra, por causa daquilo que é segundo Cristo. Se uma senhora pegou, fez um biquíni e ganhou 8 milhões de dólares por causa de um biquíni, nós temos este direito, amado. O Senhor disse: minha é a prata e meu é o ouro. Nada de filosofia, amado. Nada de pensamentos ímpios e mundanos. 1 Timóteo 4, 7 e 8 diz: rejeita as fábulas profanas das velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico pouco é proveitoso, mas a piedade, a graça, para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é. A promessa é para hoje, é a vida que agora é, e também a que há de ser. Só que a vida de hoje que não é para viver doente, aflito, exausto, depressivo, angustiado, amedrontado, quebrado, falido. A vida que é agora. A graça traz vida agora. Saia da tua mente qualquer pensamento de derrota, de fracasso, de quebra de casamento, de impossibilidade, achares que você não, porque eu não tenho muita capacidade. Amado, é Cristo em você, não é você em você. Então, se nós não usarmos essa fé poderosa, amado, nós estamos expostos a fábulas. Nós temos que valorizar a palavra do Senhor. Lucas 44, 6, 44 diz: porquanto cada árvore é conhecida pelo próprio fruto. Por quê? Jesus disse assim: porque não se colhem figos de espinheiros. Você não pode tirar uma bênção de uma chave plástica. Você não pode colher uma cura sobrenatural com óleo do rio, não sei de que, água do rio Jordão. Pode. Não se podem colher figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimam uvas. 45. O homem bom, o salvo, o justo, o que está em Cristo, do tesouro do coração. Veja, é aqui dentro que a coisa se manifesta, mano. Os intentos, os propósitos do coração. O homem bom, do tesouro do coração, tira o quê? O bem. O mal, do mau tesouro, tira o quê? O mal. E depois, a boca fala o que está cheio o quê? O coração. Se o meu coração está cheio de derrota, fracasso, doença, incapacidade, complexo de inferioridade, depressão, angústia, medo, é isso que eu vou colher e tirar. Como é que a irmã está? O senhor sabe, né? O senhor sabe, né? Sei o que, amado? Me conta, fala. O que eu sei? Ah, porque eu sou uma pobre, uma pecadora. Você é pobre, pecadora, ou você está em Cristo e então tem a promessa dele para todas as áreas da vida? A boca fala o que o coração está cheio. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então diga agora, firme a tua confissão: eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Pastor, e filosofias fazem esse mal todo? Fazem. Sabe que a cigana, quando fala com alguém, essas ciganas que preveem, dizem que preveem o futuro, é um espírito enganador. Eu um dia estava com um pastor lá em Copacabana almoçando, e entrou uma cigana e disse assim: posso ler a sua mão? Eu disse: não, minha amada, minha mão já está lida há muito tempo por Jesus Cristo, mas eu estou vendo que o senhor tem muitas pessoas que lhe invejam. Eu disse: muitas? Pô, bota na balança, cara. Ah, mas o senhor vai fazer uma viagem. Minha senhora, deixe-me acabar de almoçar. Eu viajo quando eu quiser viajar. Não é a senhora que vai dizer. Então, ela estava ali tentando o quê? Me enredar. A ver se eu dizia: tá bem, então pega lá a minha mão.
Leia o que está escrito aí. O diabo é sujo, é porco. Você pensa o quê? Ele vem com vã sutileza, com filosofia. Então, a vidente, o tarólogo, as superstições herdadas de família. Você sabe que há famílias que têm heranças dizendo: nós temos aqui um problema de má sorte na nossa família. Apóstolo, o senhor não sabe, mas vovó morreu por causa do mau olhado de uma vizinha. Mal olhado? Você não vê que isto é um vã sutileza? É vã sutileza. Então, meus amados, agora vamos para a segunda parte da mensagem. Porque na realidade, para vermos o sobrenatural de Deus, nós não podemos fingir que somos o que não somos. Se somos, tem que proclamar. Se somos em Cristo e Cristo está em nós, temos saúde emocional, temos maturidade espiritual. Estar com Jesus é muito mais importante do que fazer apenas para Jesus. Estar em Cristo é conhecer verdades que transformam em vida. Amado, se não houver transformação na tua vida, se não houver realmente uma mudança profunda emocional, se você está aqui comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a tua esposa continua dizendo, ela é a mesma pessoa, o teu marido diz, ela não mudou nada, você está dando ouvidos a outra voz que não é segundo Cristo. Então, quantas pessoas querem ver Deus agir, mas são emocionalmente doentes, carentes de estar com Deus, de ter intimidade. A taça está sempre meia vazia. Quando a Bíblia diz, a taça é transbordante, o cálice transborda, a pessoa tem baixa autoestima, não se deleita nas dádivas de Jesus, não desfruta a vida com Jesus, tem uma espiritualidade superficial. Amado, o cristão não pode viver de mentiras e fingimentos. Não pode. Porque muita gente vive aí fora, é uma grande mentira. Fingem ser o que não são, amado. Ao invés de sair de casa com Bíblia, tá? Quando volta, maltrata a esposa, maltrata o marido, bate na esposa, agride, mente. Finge ser um cristão. Depois diz, Senhor, eu quero ver o sobrenatural. E Deus disse, fingindo que és crente? Você sabe que na igreja primitiva, quando Pedro pregou, 3.000 almas se converteram, depois mais 5.000, então a igreja já estava grande. E eles tinham um costume, naquele tempo, todo mundo pegava, vendia os seus bens, dava para os apóstolos distribuíam, e não havia falta de nada, eles viviam todos felizes desta forma. Mas na igreja pastoreada por Pedro, apareceu um casal que fingia que era e não era. O nome dele ele era Ananias e a mulher chamava-se Safira. Em Atos 5 diz isto. Vamos ler para depois eu interpretar isso humanamente falando. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu a sua propriedade. Mas de acordo com a sua mulher, eles fizeram um pacto em casa. Vamos mentir aos apóstolos. Vamos fingir que nós somos fiéis, dizimistas, ofertantes. E diz que em secreto retiveram parte do preço e levando o restante depositaram aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Era um crente, amado. Satanás botou-lhe meia dúzia de dardos mentirosos. Como é que Satanás encheu o teu coração para que tu mentisses ao Espírito Santo? Você viesse aqui fingir
trouxesse, depositaram, todo mundo diz: oh, meu irmão, glória a Deus, olha que bom, eles trouxeram 100 mil reais do terreno que venderam, mas tinham vendido por 200. Diz que Satanás encheu o coração para que a pessoa mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, disse Pedro, esse dinheiro não seria teu, vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Irmãos, o problema nosso, humano, é o que está lá dentro do coração. Porque eu posso aqui fazer um teatrinho. O problema é o que está lá dentro, amado. O intento. O propósito do coração. Então ele diz: você não mentiu aos homens. Ananias disse Pedro: você não mentiu, você mentiu a Deus. E diz o versículo 5: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e esperou, e veio muito temor, porque isso foi na porta da igreja. Veio muito temor. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando e o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, que não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Você vendeu por 100? Ela tinha vendido por 200, suponho. E ela respondeu: sim, nós vendemos por 100. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Você fez um pacto mentiroso em casa. Eis aí a porta os pés que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Amado, vida espiritual não pode ser de fingimento. É o que está lá dentro, porque a aparência, o estereotipo, amado, é simples. Bota uma gravatinha, um lencinho vermelho. Olha, ele parece até um pregador, né? O problema é o que nós lá dentro do coração, onde ninguém vê, só o Espírito Santo vê e sabe. E disse, versículo número 10: no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu, expirou. Entrando os moços, acharam a morte, levando e sepultaram junto do marido. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, amados, veja, Pedro ainda deu uma opção, uma possibilidade. Quanto você vendeu? Se você falar a verdade, a Bíblia diz, se você confessa e deixa, teu marido já está lá enterrado. Quanto é que você vendeu o terreno? Você não precisava ter vendido o terreno. Ou se vendesse, você podia ficar com tudo. Mas esse pacto mentiroso, esse fingimento, não pode haver aqui. Nós somos 5 mil membros. A igreja está começando agora. Qual é a intenção do teu coração? Diz, quanto é que você vendeu? Eu vendi por 100. Você está mentindo ao Espírito Santo. Você não está mentindo a Pedro ou ao apóstolo São Pedro. Você está mentindo a Deus. E com Deus não se zomba. Tem muita gente aí fora, graças a Deus aqui na igreja não tem ninguém, mas aí fora tem muita gente que está fingindo ser o que não é, mentindo, fazendo, acontecendo, sabe, e quando perguntei, aí meu irmão, eu estou em varão perfeito, vitorioso, glória a Deus, e não está. Eles fingiram ser exteriormente o que não eram interiormente, e pagaram com a vida. Morreram na porta da igreja. Isto é doloroso, mas isto é uma grande lição. Mentira não passa em branco na obra de Deus. Fingimento não passa em branco. A igreja já tinha 5 mil membros. A mentira podia se espalhar pelas famílias, pela liderança, pela comunidade, e a igreja iria ser arruinada. O Espírito Santo teria se arrefecido, apagado e entristecido. Mas Pedro não tolerou a falsidade. Era preciso fundamentos de integridade e de verdade, porque senão, amado, as consequências são devastadoras. As consequências são devastadoras. E a pessoa fica doente emocional. Por isso, cristão verdadeiro é saudável emocionalmente.
Nós queremos ser um ministério saudável. Marcos 10, 27, o impossível é impossível para os homens, é possível para Deus. Então nós temos que ter cuidado, amado. Ouça, eu quando venho alguém e diz alguma coisa, eu nunca interferi com a justiça de Deus. Eu sei que Deus age. Aí vem um momento, vem a cobrança, o cheque volta, a conta vem, amado. Por isso é que Provérbios de Salomão diz assim em Provérbios 6: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª alma abomina. As pessoas leem isto e dizem: paciência. O Senhor diz: olhos altivos, língua mentirosa, viu? 6 coisas aborrece o Senhor: mentiroso, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Estas 6 coisas diz que Deus aborrece, mas há uma 7ª que Deus abomina: semear contendas entre os irmãos. E se Deus diz que abomina, que odeia, é porque Deus odeia. Quando alguém vem, sabe aquela irmã falou do Senhor, eu não quero saber, porque se ela entende quem é Deus, não faria isso. Se fez, espere. Quando Deus diz que abomina e aborrece, amado, Deus abomina e aborrece. O que o homem semeia, o homem colhe. Vai colher, é lei da natureza. Você semeou um caroço de manga, passado um tempo em uma mangueira, vai dar manga, você não vai colher figo da mangueira. Então nós estamos mostrando à igreja que para viver uma vida de milagres, prodígios, sinais de abundância, é preciso ser e não fingir que é. Nestes 40 anos de ministério, quantas pessoas passaram por aqui? Eu amo o meu apóstolo, eu amo a palavra, eu amo esta igreja, e passado um tempo, já estão amando outro, já estão amando outra igreja, já estão amando outra palavra, já vão buscar batismo nas águas, já começam a jejuar. Amado, são pessoas doentes emocionalmente. Fingiram o que não eram. Pedro disse: Ananias, você não precisava ter trazido o dinheiro, você podia ficar com o terreno, com o dinheiro. Agora, por que você permitiu que Satanás fizesse um pacto com você? Você reteve e veio dizer que trouxe tudo e reteve. Por isso eu tenho muito cuidado com essas questões financeiras, porque você vê como é que Deus trata. Assim como Ele diz: prova-me, Ele interfere nas questões da mentira financeira. Nós temos que ter cuidado com isso, porque o cristão saudável é o cristão que vive a palavra. E estas coisas que Salomão diz, amado, aquilo que parece direito, mas dá em caminho de morte. Eu conheço famílias que estão arruinadas por causa de contendas entre os irmãos e de proferirem mentiras. Arruinadas. E eu não digo bem feito, eu sou temente a Deus, mas eu digo, é a palavra. Colossenses 3:25, se você semeia injustiça, você colhe o fruto da injustiça. E não há exceção de pessoas. Quer dizer que se eu semear injustiça na tua vida, eu vou colher. Não é por eu ser o pastor, eu vou colher. Então, amados, ouça, João 2:23-25 disse: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Jesus não se confiava aos fariseus. Ele conhecia o que estava no coração das pessoas. E diz no versículo 25, não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Deus sabe o que é a natureza humana. Quantos maridos estão aí mendigando um pouco de carinho das esposas? Quantas esposas estão mendigando um pouco de carinho do marido? Mas
Pessoas aí fora vão para as igrejas, glória a Deus, aleluia, sim, eu recebo, aleluia, e falam em línguas e tudo, amado. Fingem ser o que não são. São doentes emocionais. Não têm fundamentos sólidos, há um colapso. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado, liderar uma igreja, um ministério, que transforme pessoas, isso tem que ser muito mais do que estratégias e técnicas. Isso tem que ser uma vida de pessoas comprometidas, com vida interior profunda. Somos muito mais pelo que somos do que pelo que fazemos, com fundamentos profundos. Para ser líder da igreja, para estar numa igreja deste nível espiritual, amado, nós temos que valorizar a palavra. Vamos valorizar a palavra. Então, temos 10 minutos. Eu queria lhe passar agora algumas ideias boas e importantes, porque o Senhor me disse, o sobrenatural nesta igreja vai ser uma coisa comum. Comum. Pessoa em casa confessa, recebe, vem à igreja, declara, vem à reunião de oração. Isso é uma coisa comum. Mas essa estrutura, amado, há 3 coisas muito importantes na vida de um crente. Primeiro, vida interior. Ouça, tempo com Deus não é luxo, é necessidade. Reunião de oração aqui na igreja é necessidade, não é luxo. Segundo lugar, a vida familiar. Terceiro lugar, a vida do ministério com a igreja. Esta é a regra que nós todos temos que adotar. Investir na vida familiar. Porque, amados, eu tenho consciência do meu chamado. Eu não quero a minha família vivendo friezas por causa do ministério. Mas a verdade é que Deus a cada dia vai me mostrando coisas que eu tenho que adaptar à minha vida. O Espírito Santo me disse alguns dias atrás: Miguel, você está indo rápido demais. Cuida de você. Cuida de você. Eu sempre priorizei a minha família. Sempre. Sempre respeitei, sempre amei, sempre fui leal, sempre fui honesto, sempre fui um batalhador, sempre lutei como um guerreiro pela minha família. Então aqui os meus filhos mais velhos, tem irmãos que me conhecem há 40 anos desde a Ilha do Governador, sabem que eu sempre fui um homem família. Sempre. Agora, eu tenho conversado com a minha esposa sobre a necessidade que eu, pessoalmente, e ela temos, de começar a viver estando com valores de família um pouco mais estreitos, porque os meus filhos, eu sempre trabalhei dia e noite há 40 anos, amado, para dar educação, para dar bom colégio, para dar estudos, para dar dignidade à minha família. Os meus filhos foram criados com dignidade, a minha família tem dignidade, por causa da luta que nós temos no ministério. Claro que há muito tempo que o meu ritmo de vida está um pouco fora do que uma pessoa da minha idade pode aguentar. O meu corpo está pedindo socorro, né? Às vezes eu preciso descansar um pouco mais e começa de manhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, e o Senhor disse: Miguel, você sempre foi um homem respeitador, um homem de família, um homem amoroso, um homem que lutou pela família, que dá todo o bem-estar à família, prioriza a sua família, mas agora você tem que pensar num tempo que você nunca teve. Eu falei aqui na semana passada, eu quero estar mais com a minha família. Eu vivo correndo a 400 km por hora, há 40 anos. O meu corpo está pedindo socorro. A minha mente é perfeita. Eu estou rígido. Eu estou um garoto cheio de testosterona. Eu estou, sabe?
Mas o meu corpo está pedindo calma. Be quiet. Segura. Não responda 600 WhatsApps por dia. Se você põe 2 mãozinhas, o irmão responde, só 2. Eu digo, bota 4. E nós vivemos nisso. Então, nós começamos a pensar que era tempo de começarmos a estar mais juntos, com os netos, com os filhos, com a esposa, com os genros. Esta semana, ontem, a Lala me pediu, o senhor pode ir comigo ao cabeleireiro? Disse, puxa, vou com a minha filha ao cabeleireiro. Sabe que ela tem cabelinho africano, né? Afro. Ela herdou, não foi bem de mim, não é? Herdou do sangue de África. Então, lá fui eu para o cabeleireiro com a minha filha. Sentei na porta do cabeleireiro, esperando a minha filha. Minha filha, entra, papai. Sentei, a moça do cabeleireiro, ô apóstolo! Eu falei, mas esta é minha filha, hein? Que ela está uma grandona, sabe? Meu sogro precisou de assistência médica. Eu fui com a minha esposa. Foi sexta-feira? Eu fui levar ao cabeleireiro, minha esposa também. Não, quando fomos à cirurgia do seu pai? Sexta-feira. Fomos, acompanhamos a cirurgia do olho, fomos dar assistência, depois fomos jantar, sabe? Essas coisas que fazem falta da família, porque o tempo está passando, amado. A vida passa, queira ou não queira, amado, a vida passa. Então, amado, eu preciso desta coisa de estar junto dos meus netos. Então eu disse no outro dia, eu tenho que priorizar. Não é que eu não tenha priorizado a minha família, toda a minha vida foi por causa da minha família. A minha luta pessoal, o meu trabalho exaustivo, começando por honrar a minha família. Ninguém pode dizer assim do apóstolo em relação à família, ninguém. Desde a ilha do governador, ninguém pode dizer, eu sei quem eu sou como pessoa, eu sei qual é o meu fundamento de vida, eu sou um homem que busco a Deus e a vontade dEle, eu sou um apaixonado pela igreja, Deus conhece o meu coração. Quando Paulo escreveu a Timóteo e disse, fiel é a palavra, em 1 Timóteo 3, 1 a 7, fiel é a palavra que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Versículo 2, é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os seus filhos com disciplina. Eu vou lhe dizer uma coisa, para a glória de Deus, estas virtudes aqui, Deus me deu. Deus me deu essas virtudes. Agora, o meu corpo está dizendo, calma, Miguel. Eu admiro muito o bispo Rai e a bispa Solange, que eles passeiam com a família, põem no Facebook, põem na internet, para as pessoas verem a humanidade deles. Eu também sou humano ainda. E a minha esposa diz, Ângelo, pare um pouco, cuide-se mais. Eu digo, não, mas como é que as pessoas depois vão pensar? Amado, vão pensar que eu sou humano, o que é que eu vou pensar? Não é verdade, bispo? Vão pensar que eu sou humano. Que é um direito meu, como ser humano, de dar uma freada de vez em quando, sair com os genros. Amado, eu nunca estive com os meus genros sozinho. Eu quero sair com as minhas filhas sozinho. Filhas e noras, as mulheres da minha família, vamos juntos. Os homens da minha família, vamos juntos. Os netos da minha vida. Amado, o ano passado eu fui uma única vez a Hot Zone no Barra Shopping com os meus 2 netos. Eu entrei no Kabum. Eu voei naquele negócio, a minha cabeça parecia que ia estourar. A minha neta, vamos lá, vovô, vamos. Eu disse, mas como é que eu vou andar nesse negócio? Entrei num troço, amado, que roda assim, roda. Quando eu terminei, eu estava de cabeça para baixo. Vovô, legal. Eu disse, puxa, eu quero que os meus netos me amem também, além do apóstolo, que já tem uma adoração pelo apostolado. Eu quero o vovô da pele, que brinca, que senta no chão, que come biscoito. Amado, isso é o que eu disse semana passada que eu vou priorizar. Minha esposa já levantou as mãos 2 vezes. Porque daqui a mais, olha, os meus filhos mais velhos, os 3 são casados. Eu estava aqui na batalha. Você vê filmes que nós passamos aqui, Miguelzinho pequenininho, de capacete, bebê, as meninas
sabe, pequenininhas, eu tinha que batalhar. Agora eu tenho 2 filhos. Você já viu o tamanho do Davi e da Ana Laura? Hoje de manhã eu disse: Davi, faz favor, tira o meu carro da garagem para eu parar o carro da sua mãe. Davi perfeitamente entrou no meu carro, deu a volta, voltou, parou. Davi está dirigindo o carro com uma voz: papai, filho, está tudo bem? Filho, você não dormiu? Uma voz mais grossa que a minha, 10 timbres, amado. E eu não vi estes garotos crescerem, porque saem 6 da manhã para a escola, voltam, eu estou no trabalho. Amado, Deus disse: Miguel, 40 anos, agora é você um pouco, cuida de você. 1 de Samuel 16:7 disse: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor vê o quê? O coração. O Senhor vê o coração. Então, meu amado, eu queria terminar dizendo o seguinte: eu sou, espero que ninguém leve a mal o que eu vou dizer, mas eu sou português, vou ter que dizer. Eu sou um homem de aço revestido de veludo. Ou seja, o meu interior é uma estrutura de aço. E o meu coração é veludo. Eu sou terrivelmente perdoador, terrivelmente compreensivo, de uma lenинência tremenda, de uma abnegação de aço. Porque, irmãos, a minha liderança foi forjada no cadinho de momentos difíceis, pressões, conflitos, dores, noites escuras da minha alma. E hoje, as minhas estacas estão profundas. O meu interior é de aço. Cristo está em mim. Mas eu sou um veludo. Eu sou um cara legal. Sou uma pessoa boa. Deus me fez assim. Aço por dentro, amado. E o que conta na realidade para a vida espiritual é o que está lá dentro do teu coração. Eu termino com João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu tenho um vídeo de 1 minuto, bispo, temos? Só para você lembrar o que eu tenho dito da necessidade de vida interior. Porque, amado, o que conta não é o que você veio mostrar na sua figura exterior e a minha, o que conta é o que está lá dentro. E eu falei aqui semana passada, o bispo criou um videozinho que eu achei fantástico. Como é que se fazem os grandes edifícios de Nova York, o Empire State, 130 e poucos andares? Ele vai mostrar o vídeo, olha lá. Eles fazem perfurações de uma estaca hélice profunda, mais de 25 metros. Depois eles vêm com a estrutura metálica, o cimento armado, e sob essas estacas se construíram edifícios gigantescos. Ninguém vê o que ficou lá debaixo. Está escondido. Mas isso é a segurança da vida. Assim como o iceberg. Lembra que o Titanic, quando o construtor do Titanic disse: este navio aqui nem Deus pode afundar. O problema não é o que está à mostra, é o que estava lá debaixo, que quebrou o casco do navio. Está vendo? Quando todas as pessoas olham para você, veem tudo o que está mais em evidência, mas não entendem que existe muito mais de você que precisa de atenção e cuidado. O teu interior. Então, o teu interior. O iceberg, se vê a cabeça lá do iceberg,
Mas a grande parte do iceberg, bispo, deixa a imagem aí um pouquinho, por favor. Aí, está lá dentro do mar, está escondido. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. É aqui dentro que a coisa tem que estar. É aqui dentro. A vida interior é a prioridade desta igreja, amado. A vida familiar e a vida ministerial. São as 3 regras. Isso vai gerar cristãos saudáveis. Que não é inadmissível o indivíduo, 20 anos de obra de Deus, sempre ranzinza, sempre brigando com todo mundo, sempre brigando com o marido, com a esposa. Não existe isso aqui. Isso é vida espiritual. Então, prioridade: vida interior, família, ministério. É assim que você deve viver. Porque o que as pessoas veem de nós é o exterior. Mas Deus não vê como nós nos vemos. Deus vê o coração. É lá dentro que está a batalha do ser humano. Porque eu posso estar dizendo aqui: eu vendi o terreno por 100. E depois Satanás bota no meu coração e diz: não, finge que vendeu por 100, mas retém mais 100. E isto é o diabo trabalhando na vida e no coração das pessoas, amado. Então eu termino, porque uma vez que você vive estas verdades, sem ser prolixo, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus. Deus te surpreendendo nos negócios, nos investimentos, nos empreendimentos, na família, nas emoções. Tem gente aqui na igreja que chegou aqui, chorava, se derretia todo. Hoje está aí como aço forte, amado. Estacas profundas. Aquele aparelho lá em Elis, cavando estacas profundas para aguentar um Empire State. Nós precisamos aguentar o resto da nossa vida de forma forte e poderosa. Mas quem não tem estacas, quem não tem alicerces, quem não tem alicerces profundos, a casa cai, amado. A casa cai. Então eu pedi muito a Deus que Ele humanizasse as minhas palavras e os anjos nos honrassem neste dia, presidindo esta reunião, que eu queria deixar esse recado no teu coração, lembrando como começamos lá atrás. Blepo, atenção, que ninguém te enrede. A realidade é esta: eu quero ver o sobrenatural de Deus, eu tenho que fazer a minha parte. A dele está pronta, já existe, já é real, já é nosso direito. Agora, se Deus me diz: vendo o terreno, e eu vendo o terreno por 200, depois eu faço um pacto com Satanás e devolvo 100, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai agir? Deus não age. Eu não posso fingir. Se o construtor do Empire State não tivesse feito aquelas estacas tão profundas, foram centenas de estacas, aquele prédio não se mantinha no ar. É por isso que tem 15 milhões de pessoas desviadas do Evangelho, porque vida espiritual, amado, é uma vida de compromisso. É forjada às vezes na base da luta, da guerra. Como eu estou lhe dizendo, eu sou um homem de aço interior, de veludo, coberto de veludo. Eu sou um indivíduo super apaixonado pela vida, super apaixonado pela família, super apaixonado pela igreja, super apaixonado pela vida, porque há 44 anos atrás eu estava todo arrebentado num acidente, mano. O meu pé direito estava aqui, 7 fraturas na esquerda, direita, bacia, cóccix, braço, rosto desfeito. Eu sei o que é a vida, mano. Então, se Deus me disser: vende por 10, eu não posso chegar à igreja e dizer: igreja, eu vendi por 2. Porque eu estou fingindo ser o que não sou. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Eu tento o máximo possível que você olhe para mim e veja Jesus na minha vida. Jesus na minha vida. Nunca subi a um púlpito mentindo para a igreja. Nunca. Nunca subi a um púlpito sem ter os sermões preparados com antecedência, sublinhados, coloridos. Nunca subi a um púlpito sem ter consciência em paz. E as poucas vezes, nestes 40 anos de ministério, que eu não me sentia com absoluta paz, eu não vim à igreja.
eu fiquei em casa. Poucas vezes, acho que em 40 anos, 3 ou 4 vezes que eu disse, eu não tenho condições emocionais, espirituais de ir à igreja, eu não vou fingir teatro, não vou à igreja. Porque eu quero que você olhe para este altar e a luz do Evangelho resplandeça na tua vida. Que não haja escamas nos olhos, que não haja véus no coração. Que você diga, olha, eu pertenço a uma igreja que cuida de mim, cuida da minha alma, cuida das minhas emoções. E um pastor lá, o cara entende profundamente o coração de Deus e me transmite o coração de Deus. Tem emoções saudáveis. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu humanizaste as Tuas palavras, transmitias à igreja, e agora, Senhor, os anjos que estão presidindo esta reunião junto com o apostolado, certamente manifestarão a Tua glória, e nós veremos o sobrenatural, o nosso direito daquilo que o Senhor conquistou na cruz, em nome de Jesus Cristo. Está liberada a palavra de vida, está liberada a palavra de cura, está liberada a palavra de vitória, está liberada a palavra de prosperidade, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Cristo em nós, nós em Cristo, é a esperança. Diga, Cristo está em mim. Diga uma vez mais, Cristo está em mim. Eu estou em Cristo. Glória a Deus. Amém? Vamos dar mais um aplauso, fique de pé. A bispa vai impetrar a bênção final. Depois que tiverem que sair, por gentileza, quem puder ficar mais um minuto, vamos cantar um corinho. Glória, Senhor. Levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, pela orientação que Tu nos deste esta manhã, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque nós sabemos que para nós sermos felizes, nós temos que ser verdadeiros, Senhor. Senhor, temos que ser transparentes, Pai. Temos que ser a Tua imagem, Jesus. Pai, dá ordens aos Teus anjos, anjos humanos, anjos espirituais, Senhor. Prepara os nossos caminhos aonde passarmos, Senhor. Livra-nos de todos os males, Senhor. Senhor, vai quebrando, Senhor, aquelas portas, aquelas cadeias, aquelas muralhas, Senhor, para que nós alcancemos as Tuas bênçãos, Senhor. E nós saímos daqui felizes, Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido. Tenha uma semana abençoada, porque Deus já fez o melhor para a sua vida. Graça e paz.